sentada à mesa aqui com vocês, né? Meus colegas aqui de trabalho que são tão especiais aí nessa toda essa trajetória, né? Que eu acho que é a construção dessa rede, nessa área programática, com essa população, né? Que a gente cuida e dizer também que é muito bom a gente estar nesse encontro presencial, né? Depois de tanto tempo aí só se vendo pela telinha, né? Faz uma diferença grande, assim, essa troca de olhares, né? E agradecer ao convite, né? Da Valéria, da Érica, para poder contar um pouquinho para vocês da trajetória do CAPS-AD hoje 3, né? Raul Seixas. Bom, eu pensei em não me estender tanto, até porque eu estou sentada aqui ao lado de pessoas que eu acho que já contaram muito da história da rede, assim, né, e da formação dessa rede ao longo desses últimos anos. Aí, o Raul, ele esse ano completou sua maioridade, né, tem 18 anos, ele nasceu como um CAPS-AD 2, né, onde era a antiga enfermaria de crianças e adolescentes, né, aqui do Nise da Silveira, e o compromisso inicial desse CAPS era justamente com essa clientela, né, que apresentava algum sofrimento em decorrência ao uso aí de substâncias, né. E aí, isso lá por volta de 2004, eu acho que cada vez mais foi se percebendo que quem acessava o serviço eram os adultos, né? Era um CAPS-AD, pelo que eu sei, o segundo do Rio, né? O primeiro foi o Mané Garrincha, e atendia a toda a população, né, desse município. A gente ainda não tinha um território aí, né, circunscrito em área programática, o que coloca muitas limitações no acesso, né, a esses usuários que, por vezes, apresentam tantas vulnerabilidades, né, sociais, dentre outras. Bom, eu não queria me estender tanto nessa história, como eu disse, só vou marcar, né, uma virada aí, que é quando o CAPS vira 3, né, com seus inúmeros desafios, e isso foi em 2014. Então, nós fomos o primeiro CAPS 3 aqui dessa área programática, e a gente construiu junto, né, com os outros CAPS aqui da rede, o que a gente chama, né, de atenção à crise, e a atenção à crise nesse dispositivo, que é o do acolhimento noturno, que eu acho que é importante a gente falar isso, porque não é o único dispositivo que a gente tem para cuidar, né, de uma crise, seja ela qual for. É 1, 2, né? Bom, eu pensei em falar um pouquinho desse AD que vem aí, junto com o CAPS, que eu acho que é um desafio a maneira como a gente faz essa leitura para a nossa direção de trabalho, com os nossos usuários, nos nossos processos de trabalho. E aí, assim, achei que seria interessante aqui recortar um pouco o que a gente entende, né, a partir, sim, da lógica e da redução de danos, né, que a gente trabalha, mas pensar um pouquinho, assim, a partir da centralidade no sujeito, né, e não na substância da qual ele faz uso. Eu tô trazendo isso porque eu acho que é um recorte importante, não só para a gente falar aqui numa discussão de neurose, psicose, né, de transtorno, ou até de qualquer situação aí socioeconômica, cultural, né, na medida em que a gente fala de sofrimento psíquico em decorrência ao uso de substâncias, né, isso se amplia muito, né. Me veio assim, né, a gente tem um paciente jovenzinho, né, no Raul, ele tem atualmente 19 anos, né, o que chama mais atenção nele é um
um discurso aí mais florido, vamos dizer, de um delírio, né? Ele faz um uso esporádico de maconha, né? E que a gente nem sabe muito como é que é isso, mas só por esse uso esporádico de maconha que ele narra para a gente que ele faz, né? É que ele consegue ter acesso a um tratamento. Então, eu acho que é importante, assim, né, dar esse exemplo que me veio para dizer um pouquinho como é que a gente pensa esse AD, né? Eu acho que tem que se pensar de uma forma mais ampliada se a gente quiser promover acesso. E aí, com isso também, pensei em falar um pouco aqui dos desafios que se tem, sendo um CAPS com um dispositivo de acolhimento noturno, né? Eu acho que essa tecnologia de cuidado, né? Ela pode ser, assim, considerada, vamos dizer, muito bonita, né? Se a gente falar aí comparar a nossa história, né? Dos grandes manicômios e tudo mais, mas essa tecnologia de cuidado, ela só funciona realmente se a gente der, né, acho que escuta a importância e o real, acho que compromisso ético que a gente tem que ter com o cuidado, né, dos nossos usuários. Eu digo isso porque não é simples, por vezes, sustentar, né, uma crise de um usuário que a gente não tem um vínculo propriamente naquele serviço, visto que a gente recebe usuários de outros CAPs, né, e por vezes que não tem referência de tratamento, de todo o município do Rio, né? Então, é construir junto uma história ali para aquele usuário e tendo como ponto de referência, por vezes, assim, inicial, aquele dispositivo de acolhimento noturno. Bom, para além disso, assim, eu teria muitas outras coisas para falar, né, sobre acolhimento noturno e sobre desafios, inclusive, que a gente vive aí na carne todos os dias, né, enfim, dificuldades, né, com os nossos casos mais graves, que têm descompensações clínicas, né, e como é que os nossos serviços são estruturados. Eu acho que a história também dos CAPs diz um pouco disso, né? Os CAPs começaram a funcionar aí antes de serem propriamente regulamentados, né? Eu acho que isso diz muito da nossa história. Eu acho que é um fazer diário mesmo que a gente tem assim como compromisso para assistir, né? Essa população. E aí, falar um pouquinho assim, né, do tema dessa mesa, território, cidade. O que me veio é que os nossos usuários assim têm, acho que como marca vamos chamar assim, um perfil de estar sempre à margem, né? Nós temos usuários, por exemplo, que ficou aqui pensando que a gente só acessa eles em uma cena de uso, né? É só lá que a gente faz vínculo, e a gente ainda tem que expandir muito isso. E são usuários, por exemplo, que nunca tiveram acesso à cidade, né? São usuários que nunca saíram de uma cena de uso, foram nascidos e criados lá. Isso, eu não sei se isso impacta vocês, assim, né? Não sei se todo mundo tem enfim, conhecimento disso, mas estar em uma cena de uso é se deparar com essa história que, para a gente, né, que eu acho que sempre teve uma circulação na cidade, e isso nunca foi um problema, né, se deparar assim, com o tamanho assim, da profundidade assim, desse público do qual a gente está assistindo, né, e promovendo ali educação em saúde, né, dizendo às vezes que aquilo ali é um machucado que está na perna e que não dá para limpar com cerveja não, fazendo uma articulação ali com alguma clínica, né, da atenção primária, podendo estar acompanhando também esse usuário para poder ali ele se fazer entender, né, e sustentar alguma coisa ali de um cuidado com ele. Quem sabe um dia, né, se for do desejo dele chegar a um abrigamento ou não, se ele quiser sair
de uma condição de situação de rua, o que também eu acho que não pode estar à frente aí dos nossos planos, senão a gente acaba que passa por cima disso que a gente está chamando aí de um cuidado que é com a centralidade aí no sujeito, né? No sujeito e em todos os seus desejos e planos e tudo mais. Então, eu pensei em articular um pouco dessa forma, assim, o território, a cidade, né? Dizer também para vocês, assim, que a gente passou, eu acho que por muitas, vamos dizer assim, reconfigurações de alguns espaços do CAPS, né? Hoje em dia, a gente tem 10 leitos de acolhimento noturno, né? A gente achou indicado, né, avaliou que era necessário transformar um dos nossos consultórios em um quarto mais isolado para pacientes que, por vezes, aí estão mais tomados, né, e acometidos por, enfim, experiências mais invasivas, né, seja delirante, alucinatória, né, então estão precisando ser mais cuidados. Isso foi importante, assim, numa dimensão de CAPS-AD, né, que tem um público aí, vamos dizer, muito misturado, né, com sofrimentos psíquicos assim muito diferentes, né, mas todos precisando de cuidado. Bom, e das articulações que a gente tem que fazer o tempo todo em rede, né, seja com a educação, seja com o sistema prisional, que muitos dos nossos usuários, né, têm aí alguma passagem. E, bom, a rede da assistência, que está sempre próxima a gente, eu acho que é um trabalho também que a gente tem que manter sempre em manutenção, mas, enfim, para, de novo, não me estender, acho que o mais importante é pensar que o CAPS, independente de ser 2 ou 3, né, ele não funciona sozinho, e eu acho que essa é a grande diferença, assim. Quando a gente fala de um trabalho em rede, a gente tem que incluir, né, os demais dispositivos. E aí, pensando nisso, por exemplo, tem momentos em que a gente vai precisar, assim, pensar numa observação, numa emergência psiquiátrica, que a gente vai precisar, assim, pensar numa observação, numa emergência clínica, né, para uma estabilização do quadro. E a gente vai precisar articular esse cuidado junto, né, até isso se desdobrar ou não no acolhimento noturno, porque nem sempre se desdobra, mas isso que Viviane falou, né, e eu acho que também está acho que na fala, né, de todos aqui, é que o cuidado dos usuários, acho que hoje em dia a gente pode falar com muita certeza que a gente só consegue fazer em rede, né, e isso é fundamental. E, bom, por último, eu pensei em falar dos nossos desafios aí, enquanto CAPS-AD desse território. Em 2022, a gente tem um projeto de virar a CAPS-AD 4, né? Então, ainda estou me lidando ainda com essa nomenclatura, tentando entender, né, o que é isso. Acho que é uma construção, é um desafio, mas entendi um pouco, assim, pelo que eu conversei, né, com a superintendência, que eu pude ler na portaria, que é uma expansão aí, né, de cuidado no território, né, e uma expansão aí de promoção de acesso, né, de diversas ordens no território a esses usuários que, por vezes, são, vamos chamar, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas de invisíveis se a gente não vai até eles, né? Então, porque eles nem conhecem, né, por vezes, assim, o que é um serviço de saúde. Quem dirá pensar que tem alguma problemática ali, né, no uso que faz de alguma substância. Então, esse é o nosso desafio aí para o próximo ano. E dizer que eu conto, né, e todo mundo sabe aqui com cada um de vocês, e acho que só por isso, porque a gente está junto, e eu acho que cada vez a gente está mais junto que a gente consegue promover aí o cuidado aos nossos usuários. Queria agradecer de novo o convite. Obrigada.